Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso JG que está começando agora. Pode chegar, vem ver comigo aqui os destaques de hoje. Fila e confusão no terminal da Ponta da Espera em São Luís. Passageiros reclamavam da falta de embarcação para viagens. A Agência de Mobilidade Urbana justifica que o terminal está operando com um número reduzido de ferryboats. Condenados por estupro vão integrar um cadastro nacional com fotos e informações pessoais. Esse cadastro já existia, só que agora ele vai ser específico para quem comete esse tipo de crime hediondo, de estupro e estupro de vulnerável. Ainda falta definir como a plataforma vai ser acessada. Vai até sábado, liquida bazar. Empresas precisam se adequar às exigências sanitárias para participar da tradicional queima de estoque. Casarão no Centro Histórico de São Luís abriga nova escola municipal de música, um novo espaço para a produção cultural da cidade. Começar o JG com uma lei polêmica que já está em vigor. É o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro, com fotos, dados e as características físicas dos criminosos. Já começou a valer, desde o início do mês, a lei que autoriza a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Esse cadastro já existia, só que agora ele vai ser específico para quem comete esse tipo de crime hediondo, de estupro e estupro de vulnerável. O texto aprovado autoriza constar no novo cadastro dados como todas as características físicas do condenado por estupro, informações do DNA, impressões digitais, as fotos e o endereço e trabalho que exerce caso cumpra a pena em liberdade. Como tudo na vida, pontos positivos e negativos, não seria diferente nessa lei. A população é firme. Eu ainda sou a favor da castração mesmo, bem rígida. Cada um cometeu seus crimes, tem que pagar, né? Porque se a lei é para um, é para todos, né? Mas Carol, da OAB, pontua. As pessoas que cometem crimes dessa natureza, a lei não traz, dentro dos seus artigos, ela não traz de que forma específica esse cadastro vai ser efetivado. Se vai ser um cadastro estadual, se vai ser um cadastro nacional, ou até se esse cadastro ele vai durar para sempre. A proposta ainda define que o governo federal resolva, junto aos estados, um instrumento de cooperação a fim de que seja definido como essas informações do condenado poderão ser acessadas. Olha a situação em uma das principais avenidas do Jardim São Cristóvão. Os buracos atrapalham o trânsito e forçam o motorista a seguir na contramão para escapar dos prejuízos. Uma reclamação que já faz parte do dia a dia da maioria das pessoas que moram e de quem precisa trafegar pela Avenida Carlos Vasconcelos, no bairro Jardim São Cristóvão. Se já está assim, buraco, imagino quando for a época da chuva. Só está mostrando esse buraco, mas se vir do começo da avenida até o final da avenida, parece uma peneira. Tá quase impossível já sair de dentro da garagem, porque esse buraco já praticamente aqui na garagem aqui. Aqui nesse trecho é assim, camaradagem entre os motoristas. Enquanto um passa pelo lado que ainda não foi engolido pelo buraco, o outro espera a vez de ir na contramão mesmo. Tudo para não cair na cratera. Essa avenida já está com 10 anos e não teve auxílio nenhum. E a gente fica sofrendo nesse buraco que tem aqui nessa avenida. Depois que a Avenida Carlos Vasconcelos foi inaugurada em dezembro de 2010 pelo então prefeito da época, João Castelo, de lá para cá ela nunca passou por nenhum tipo de serviço de manutenção e nenhuma sinalização. O resultado é a buraqueira. Segundo informaram alguns moradores do local, vários contatos já foram feitos a órgãos da prefeitura responsáveis pela infraestrutura e obras. Mas até agora não foram atendidos. A Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre os problemas que acabamos de mostrar na Avenida do São Cristóvão.
Uma cena circulou hoje nas redes sociais. Essa fila que se formou pela manhã na área de embarque no terminal da Ponta da Espera em São Luís. Houve confusão e foi preciso a ajuda da polícia para acalmar os ânimos. A fila foi por falta de passagem, segundo informação de pessoas que estavam no terminal. A Agência de Mobilidade Urbana se manifestou. A MOB, por meio de nota, informou que a travessia entre o terminal da Ponta da Espera e o terminal do Cujupe está sendo realizada pelos ferryboats das cidades de Pinheiro e Alcântara. As outras embarcações estão em manutenção. Devido ao número reduzido, não haverá disponibilidade aí de viagens extras. Por isso, a MOB recomendou que somente usuários que já adquiriram passagens se dirijam ao terminal. Mudar de assunto aqui, a capital maranhense recebeu hoje as novas instalações da Escola Municipal de Música de São Luís. A proposta desse novo espaço é de estímulo aos estudantes na ampliação e desenvolvimento do saber por meio do uso de instrumentos musicais, canto e coral. A nova casa vai atender, após a pandemia, 160 estudantes, sendo 80% das vagas para alunos da rede municipal e 20% para a comunidade em geral. Por enquanto, as aulas estão aí no sistema remoto. Hora do intervalo e eu volto já com Marcos Saldanha em Pautas Eleições. Voltamos com Marcos Saldanha, que já está aqui conosco no estúdio. Marcos, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite você aí de casa. Parecia tão distante, né? E cada vez mais o clima de eleição aí chegando perto da gente. E agora, mais do que nunca, nas nossas casas, né, Bianca? Através do rádio e da TV. Amanhã já começa o horário gratuito, né? A propaganda gratuita na TV. Os horários já estão definidos, a gente vai mostrar aí para você. A partir de amanhã, no rádio, de 7 às 7h10, de 12 às 12h10, perdão. E na TV, de 1 a 1h10, das 20h30 às 20h40. Você vai ter aí a oportunidade de conhecer os programas dos candidatos, né? Para poder escolher, para poder você avaliar melhor aí a proposta do seu candidato, né? Prefeitos e vereadores, haverá aí alternância aí de espaço aí para os candidatos. Em tempo de pandemia, Bianca, a gente já comentou isso, acredito que a propaganda gratuita eleitoral ela vai ter um peso mais importante do que antes. Claro que as redes sociais, a internet, elas vieram para ficar e elas estão modificando sem dúvida as eleições, os debates e as discussões. Mas em tempo de pandemia não é inegável que a televisão, a tradicional TV e o rádio terão uma força muito grande, né? Marcos, eu acredito na força da televisão ainda, da rádio também, porque nem todo mundo tem internet, sim, ainda mais aqui no Maranhão, né? Então é um espaço muito interessante. Exatamente. Ainda é interessante e a gente só vai poder avaliar as pesquisas. A gente está vendo aí muitas pesquisas antes do início da campanha, depois do início da campanha, mas a partir do horário da propaganda gratuita, a gente pode avaliar melhor o impacto que o nome do candidato vai chegar. Eu tenho entrevistado alguns candidatos, você também, e ele sempre diz, tem gente que ainda não sabe que eu sou candidato. Ele já está na rede social, mas a ideia da televisão é como se ela consolidasse ali o candidato. Aí sim, a impressão de que a campanha está na rua. A gente já começa a sentir um clima diferente, né? Marcos, nós recebemos o anúncio essa semana, né? Toda a capital São Luís, da desistência de mais um candidato à Prefeitura de São Luís, que é o juiz Carlos Madeira. Bom, ele tinha um tempo na televisão. Como é que fica a situação agora? Pois é, Bianca, eu conversei hoje, né, com a assessoria do TRE, que informou duas coisas. A primeira, embora ele tenha informado em carta aberta aos seus eleitores, a desistência do candidato Carlos Madeira ainda não foi homologada. Portanto, amanhã nós teremos o horário do candidato disponibilizado lá e passará uma propaganda do TSE.
Então, nesses 12 segundos que seria de uso do candidato, do seu vice, para prefeito, para majoritária, nós não teremos o candidato e sim uma propaganda do TSE. Isso só será modificado depois da homologação do juiz da segunda zona eleitoral, que vai definir uma redistribuição do tempo de TV. Da mesma forma como foi feito esse plano de mídia, que define o tempo de candidato, a partir da representação na Câmara Federal, haverá uma redistribuição e os partidos vão ter que se realinhar. E digo mais, será dada ainda a oportunidade ao candidato Carlos Madeira de poder escolher um substituto, ou seja, é possível ainda que o Carlos Madeira ele tenha o direito, se assim desejar, de, abrindo mão da sua candidatura, colocar, por exemplo, o vice no seu lugar ou indicar um outro nome. Ou seja, assim como nós tivemos duas desistências do Carlos Madeira e do Adriano Sarney, nós podemos, de repente, ter uma surpresa, ter um nome novo aí na disputa, né? O que prova que essa eleição tem alguns elementos aí extremamente novos, né? A gente já sabia que haveria novidades. E uma delas é a situação que a gente vive da Covid, né? A gente tem aí candidatos afastados da disputa eleitoral e algumas modificações possíveis. E digo mais, já está previsto pelo TSE que em caso de agravamento da Covid, o segundo turno das eleições, como primeiro, ele pode ter um adiamento. Então a gente vai aguardar aí o andamento do processo eleitoral para saber se as datas até então definidas pelo TRE aqui no Maranhão, se elas serão mantidas ou se haverá um adiamento. Ou seja, eleição imprevisível, onde tudo de fato parece que pode acontecer. Cada dia é uma notícia diferente, a gente tem que acompanhar, tem que avaliar, viu, Bianca? Impressionante, Marcos. Muito obrigada, tá, pela tua presença aqui, esclarecendo tantas dúvidas e trazendo informações interessantes aí que a gente nem imaginava. Muito obrigada. Mas estamos de olho. Obrigada, Marcos. Boa noite. Bom, e hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís seria com o candidato pelo PCdoB, Rubem Júnior, mas ele segue em recuperação após o diagnóstico positivo para a Covid-19 e por isso não pôde comparecer à entrevista. Amanhã seria a vez do ex-juiz Carlos Madeira do Solidariedade. Mas como mostramos aqui no JG, o Marcos acabou de explicar para a gente, ele desistiu de concorrer nessas eleições. A série volta, portanto, na segunda-feira com o candidato pelo PROS, Iglesio Moisés. E ainda veja agora a atividade de campanha de hoje à tarde e à noite dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde fez gravação de programas e à noite participa de ato político no bairro Coatraque, missa de abertura do Círio de Nazaré 2020 e plenária virtual. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde esteve em caminhada no Anjo da Guarda e à noite participa de lançamento de candidatura a vereador. Eduardo Braide, do Podemos, concedeu entrevista para emissora de rádio. Incluiu na agenda de atividades do dia, visita à PAI, lançamento de candidatura a vereadora e reunião com a equipe de campanha. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde concedeu entrevista para emissora de rádio e à noite tem reunião com a equipe de comunicação de campanha. Hertes Dias, do PSTU, à tarde fez gravação de programa eleitoral e concedeu entrevista para emissora de TV. Geisael Marques, da Rede Sustentabilidade, à tarde visitou o bairro Fumacê. Neto Evangelista, do DEM, à tarde concedeu entrevista para emissora de TV, depois fez gravação de material de campanha e realizou caminhada na Cidade Olímpica. À noite faz live com o Comitê de Lideranças da Zona Rural e encerra a agenda com reunião com o vereador na Associação do Bairro Coajape. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde fez caminhada no bairro Santo Antônio e no bairro Turu, com lançamento de candidatura a vereadora. Depois participou de caminhada no bairro Anil e encerra a agenda do dia com lançamento de candidatura a vereador na Praça do Reggae, na Praia Grande. A agenda do candidato Rubem Júnior está sendo cumprida pelo vice na chapa, Honorato Fernandes, do PT. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde fez gravação de material de campanha para as redes sociais e à noite tem live em rede social para explanação do plano de governo.
E Glésio Moisés, do Prós à Tarde, fez gravação de propaganda eleitoral e à noite vai gravar propaganda eleitoral. A seguir tem todos os detalhes do Liquida Bazar, que vai até sábado. A tradicional queima de estoques acontece na capital e também em algumas cidades do interior. Às 5h16 tem baixa-mar com 1,3 metro. Às 11h23 tudo muda, com a praia-mar de 4,6 metros. A baixa-mar volta às 17h38 com 1,8 metro. E a sexta-feira termina com praia-mar de 4,6 metros, que começa a partir de 23h41. De volta para te contar que este ano tem sim o Liquida Bazar, coordenado pelo Sebrae. Aquela tradicional queima de estoques que sai todo mundo ganhando. Os consumidores e as empresas que respiram após tempos difíceis de fechamento do comércio imposto pela pandemia. E neste ano, a meta é tornar esse universo mais digital. No período de isolamento social, muitos empreendimentos sofreram com as portas fechadas. A partir da retomada dos trabalhos, as dificuldades ficaram nítidas. Daí, são necessárias estratégias para reverter o quadro. O Sebrae encabeça uma das iniciativas, o Liquida Bazar. E é uma oportunidade para as empresas liquidarem parte desse estoque, faturarem e renovarem estoques, principalmente para o período natalino. E para o consumidor também, oportunidade de comprar com segurança, de forma digital ou de forma presencial no site dessas empresas digital ou presencialmente nos pontos de venda, né, com segurança e com produtos entre 30% e 70% de desconto. Para participar, os empresários interessados tiveram que cumprir alguns pré-requisitos. Ter os protocolos de biossegurança implantados, ter CNPJ, praticar preços com 30% a 70% de descontos. Nesta loja do ramo de alimentação, algumas peças estão com preços bem abaixo. A meta é vender o que tem para renovar o estoque. A nossa expectativa é que a gente consiga dar vazão a esses equipamentos que a gente colocou na promoção, né? E que a gente consiga aí ter um aumento de pelo menos 10 a 15% no faturamento que já vinha, né, se tendo referente aos meses anteriores. Esta não é a primeira vez que o evento é realizado. A novidade deste ano é um maior incentivo para que os empresários usem o mundo virtual para fazer seus negócios. As empresas que aderiram ao Liquida Bazar, elas receberam também, estão recebendo capacitações por meio de cursos, por meio de palestras, por meio de consultorias, nas áreas de vendas, nas áreas de gestão financeira, nas áreas de vendas por meio de canais digitais e presenciais e protocolos de biossegurança, entre outras, né? Então isso é um grande incentivo, como falei, para as empresas também. A Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia divulgou que os números de pedidos de seguro-desemprego apresentaram uma queda. Em setembro, o recuo foi de 10,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Apesar da queda em setembro, os pedidos de seguro-desemprego continuam em alta no acumulado aí do ano, tendo somado mais de 5 milhões entre janeiro e setembro. E vale alertar que, embora os requerimentos possam ser feitos de forma 100% digital, o empregado demitido ou que pediu demissão tem até 120 dias depois da baixa na carteira de trabalho para dar entrada no seguro-desemprego. E aí, quem é que gosta de empinar pipa? Pois presta atenção aqui, está proibida a venda de linha cortante, estão proibidos, viu? E também o cerol. E tem uma lei estadual que regulamenta essa proibição. A intenção não é acabar com brincadeira, viu? Mas permitir que aconteça com segurança. Uma simples brincadeira para um dia ensolarado e um céu bem azul. Mas que, se não tiver cuidado, a diversão de empinar papagaio, que atrai adeptos das mais variadas idades, pode resultar em um grave acidente. E o motivo?
Cerol. A Lei nº 11.344, ela proíbe, né, a comercialização de substância constituída de vidro moído e cola, o conhecido cerol, além da linha encerada, como quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, conhecido como a linha chilena. Não que seja proibida a atividade aqui no estado, mas algumas recomendações para quem não abre mão da brincadeira são necessárias. Não solte pipas, não peguem pipas presas a fio de transmissão de eletricidade, nem faça pipas com papel laminado, pois o risco de choque elétrico e acidentes é bem maior. Há ainda quem sinta na prática o perigo. Essa linha de cerol, ela pode cortar o pescoço do aluno. Para mim, era para ter um lugar específico para eles, entende? Porque aqui não dá, que um aluno desse aqui treinando aqui, ó, cabeça baixa, a linha passa no pescoço, é complicado. É muito perigoso, né? Pessoas que andam de moto, que não tem essa proteção, né, para evitar que a linha passe no pescoço, entendeu? As crianças correndo no meio de carros. Um dos principais perigos em relação a empinar pipa está na composição do cerol, que geralmente as crianças e adolescentes, ao fazerem a pipa, usam no fio. Por isso, de acordo com nota da Secretaria de Comunicação e Assuntos Políticos do Estado, o governo vai preparar um decreto para que atribua ao PROCON a fiscalização na comercialização ilegal do cerol. Na Lei Estadual 11.344, de setembro deste ano, o governo quer ser bem firme, atribuindo a órgão do Estado a fiscalização da venda de cerol, bem como sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. E a seguir tem os analistas. A bancada está completa com o Geraldo Essen, Clodoaldo Corrêa, Felipe Clã e Luiz Pedro. Acompanhe aí as análises da política local e nacional, e o JG volta amanhã às 6h30 da noite. Aproveita aí a sua noite de quinta. Até amanhã. Tchau.